Nosso próximo convidado é Frederico Falcão. Quem não conhece, ele é o presidente da Vini Portugal. Viva, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Ora, é com muito gosto que vamos falar consigo. Depois, sei que teve uma tarefa que agora terminou, portanto tiveram um seminário que nós tivemos a oportunidade de espreitar e estava muito bem feito e com muita adesão. E eu começava justamente por aí. Qual é que é o balanço que faz deste seminário e com que objetivo é que fizeram este seminário, que agora terminou? Muito bem, portanto eu fui convidado pela ACOS, pela feira, pela organização da Ovibeja, para falar um bocadinho sobre as oportunidades do setor dos vinhos. Portanto foi um painel, éramos 4 palestrantes. Portanto, estava o Presidente da CVR do Alentejo, dos Vinhos do Alentejo, estava o Secretário-Geral da AMPV, Associação de Municípios Portugueses do Vinho, e o Diretor da Entidade Regional de Turismo de Ribatejo e Alentejo. E, portanto, eu falei um bocadinho sobre aquilo que são as dificuldades que o setor está... Fiz uma fotografia, no fundo, daquilo que o setor está a viver em termos de o momento difícil que o setor está a viver, e falei um bocadinho sobre oportunidades, o que é que nós temos agora, pelo menos num futuro muito próximo. Portanto, acho que foi um debate interessante. Eu falei um bocadinho de uma panorâmica mais geral, naturalmente o Presidente do Alentejo uma perspectiva mais regional e dos municípios do vinho sobre o enoturismo, enfim. E depois o Presidente da Entidade Regional de Turismo pegou em toda esta envolvente e sobre os apoios que está a haver também para o setor, mais na vertente enoturismo. E eu falei numa vertente mais de exportações e mais do que o que é que se está a passar em Portugal e no mundo, no setor dos vinhos, mas acho que foi um debate interessante. Então vamos começar justamente aí nas exportações. Enfim, toda esta conjuntura internacional, faz mudar todo este mosaico que nós estávamos habituados e já por aqui passaram nas nossas entrevistas alguém que falou que são necessidades que muitas vezes obrigam a sair da zona de conforto. Portanto, no caso concreto do vinho, houve produtores que estavam a exportar para um determinado país, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo, para a Rússia, e que após a guerra na Ucrânia, sim, portanto, tiveram que mudar completamente a agulha. Sim. Isto foi um exercício muito complicado. Isso infelizmente está-se a passar. Está-se a passar em muitos mercados. Nós estamos num contexto mundial muito adverso. É uma época difícil para o setor dos vinhos. O consumo, nós ainda não temos dados de 2025, normalmente são dados da OIV. OIV é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que é quem nos fornece a maior parte destes dados, e a OIV ainda não divulgou os dados de consumo em 2025. Mas em 2024, o consumo mundial de vinho foi mais baixo desde 1961. Portanto, de facto, o consumo mundial de vinho tem vindo a reduzir-se. É verdade que aqui há uma influência grande da China, que a partir de 2018 começou a cair muito em consumo de vinho, e também um pouco dos Estados Unidos. Outros países a ajudar a esta diminuição, mas sobretudo os Estados Unidos e a China muito na dianteira da queda de consumo. E depois há muita instabilidade em muitos mercados, sejam instabilidades financeiras, portanto falta dinheiro no bolso das pessoas que depois acabam por consumir menos vinhos. Estamos a ver a crescer as barreiras comerciais a vinho. Olha, ainda recentemente os produtores de vinhos da Suíça pediram ao seu governo para criar barreiras à importação de vinhos porque estava a afetar os próprios produtores na Suíça. E nós vemos isto a crescer no mundo todo. E, de facto, a instabilidade política, e falou no caso da Rússia, e é verdade, foi um mercado que nós deixámos de conseguir promover na Rússia, as pessoas também estão com mais dificuldades financeiras, portanto é um mercado que tem vindo a cair muitíssimo. Os Estados Unidos com as tarifas também caiu muito. Enfim, temos vários mercados a cair, a própria China tem vindo a cair e de facto nós temos que sair da caixa, temos que ser um bocadinho mais ousados, procurar, e eu falei um pouco ali sobre isso, temos que procurar mercados que estão a crescer, e alguns estão a crescer. O Brasil é um mercado que está a crescer, a Coreia do Sul é um mercado que está a crescer, em África há mercados a crescer. Portanto, nós temos que olhar um bocadinho para aquilo que se passa no mundo, para os mercados que estão a crescer e que têm algum poder para crescer no consumo de vinhos, na compra e consumo,
e temos que olhar para esses mercados e promover nesses mercados. Esse é muito o nosso papel, Vini Portugal, é analisar os vários mercados do mundo, perceber quais é que estão a ter um comportamento melhor e apostar mais em termos de promoção dos nossos vinhos lá. Mas existem de facto esses mercados, enfim, como alternativa. E o que lhe pergunto é se, de certa forma, estão a colmatar esse problema que acabou de descrever. 2025 foi um ano muito negativo, nós caímos em valor nas exportações. Portugal tem vindo a crescer quase consecutivamente nos últimos anos em exportações, quer em volume, quer em valor. Em 2025, Portugal cresceu em volume e foi o único país do mundo a crescer nas exportações em volume, mas caiu em valor. Caímos 1,09% em valor. Mas quando nós olhamos para o panorama dos outros países, caíram muito mais do que nós. Os Estados Unidos caíram 35%, Espanha caiu 7%, a maior parte dos países caíram muito, nós caímos 1%, mas é mau, nós não estamos habituados a cair, estamos habituados a crescer. É verdade que crescemos em alguns mercados, mas depois vamos analisar o cômputo geral e no cômputo geral estamos a cair em valor. Nós analisamos muito mais os dados das exportações em valor do que em volume, porque nós temos que crescer em valor e temos que crescer em preço médio, nós temos que trazer sustentabilidade económica para o setor. O nosso foco é claramente vender melhor, não só vender mais, até porque Portugal tem falta de vinho, isto é uma coisa curiosa, Portugal tem falta de vinho. Portugal consome... Não deixa de ser curioso, realmente. Portugal consome cerca de 550 milhões de litros por ano. É o nosso consumo em Portugal, 550 milhões. E nós exportamos 350. Isto são valores muito redondos. Portanto, as nossas necessidades são 900. São os 550, mais o que exportamos são 350. As nossas necessidades são 900 e nós produzimos 600. Portanto, nós temos alguma falta de vinho. Portanto, o nosso foco na exportação é claramente valor. Nós temos que exportar vinhos mais valorizados, com maior preço médio, no fundo, trazer a sustentabilidade económica para o setor, conseguir que o nosso setor seja viável economicamente e que as pessoas possam, de facto, viver desta atividade. E isso implica, por exemplo, a reestruturação da vinha, por exemplo? A reestruturação da vinha é verdadeiramente essencial, é uma ferramenta que nós temos ao nosso dispor para ter melhores castas e castas mais adaptadas ao mercado. Não tem que ser necessariamente produzir mais quantidade, mas castas mais adaptadas ao mercado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há uns anos, nós tivemos um senhor nos Estados Unidos que se chamava Robert Parker, e o Parker influenciou muito o estilo de consumo de vinhos no mundo. Porquê? Porque ele era uma pessoa muito conceituada, muito seguida, e ele pontuava muito bem um determinado estilo de vinhos mais alcoólicos, com mais cor, com uns aromas mais frutados, mais complexos, e esse estilo de vinhos cresceu muito no mundo. Portanto, ele de alguma forma foi influenciando os outros críticos e que foram influenciando os produtores que tinham que produzir aquele estilo de vinhos para serem bem pontuados nas revistas e etc. E nos próprios concursos. Atualmente a tendência é diferente, a tendência é ter vinhos tintos, com menos cor, menos teor alcoólico, menos complexos, mas mais fáceis de beber. E muitas das castas que nós tínhamos no passado instaladas não se adaptam bem a este estilo de consumo atual. Portanto, nós temos uma riqueza de castas gigante, Portugal tem uma enorme riqueza em termos de castas autóctones, que podemos ir buscar agora, ao abrigo destes programas Vitis, e ir replantá-las, plantar, de maneira a ter castas e termos vinhos mais adequados ao mercado. Não só ao mercado nacional, mas ao mercado internacional. Muito bem, mas quando fala, há pouco falou que temos que ir pela qualidade, mas afinal o vinho tem sido um setor que se apresenta com alguma pujança e com criatividade, quer no tipo de vinho, quer na imagem, marketing, afinal de contas o que é que ainda está aqui a faltar? Não, nós demos um salto gigantesco e eu digo às vezes em tom de comparação que nós jogamos na Liga dos Campeões dos vinhos hoje em dia em termos de qualidade, nós jogamos na Liga dos Campeões. Em termos de sucesso mundial, eu referi há pouco que nós somos um dos menos mal sucedidos ou mais bem sucedidos no ano passado, e se vir nos últimos anos nós estamos sempre a crescer. Não podemos ficar à sombra da bananeira. Não, nunca. Eu estou no setor dos vinhos há 31 anos. Há 31 anos que estou no setor dos vinhos. E eu lembro-me há pouco mais de 20 anos ir aos Estados Unidos
e com vinhos portugueses, e as pessoas não sabiam que Portugal tinha vinhos, não sabiam onde é que era Portugal e não sabiam que Portugal tinha vinhos. Hoje estamos num patamar completamente diferente. Os consumidores mundiais de vinho reconhecem Portugal como um produtor de vinhos de qualidade, e nós estamos de facto a fazer um caminho muito, muito bem conseguido no mercado internacional. Temos alguma falta de vinho para vender, isso eu já falei um bocadinho. Estamos a seguir o caminho que nos interessa, que é aumentar o reconhecimento da marca Portugal e das marcas regiões, para com isto conseguir que os produtores consigam vender mais caro. Esse é o nosso caminho. Aumentar o prestígio da marca Portugal e da marca Alentejo, da marca Tejo, da marca Douro, enfim, das marcas regionais, para que os produtores possam exportar melhor e disto terem sustentabilidade económica. Esse é outro caminho. E daí, portanto, lá está, temos que falar do referencial nacional de certificação de sustentabilidade do setor. Sim. Portanto, um trabalho que tem vindo a ser feito e penso que está num bom caminho. Estamos em bom caminho, estamos a crescer muito. Portanto, Portugal já tinha e mantém ainda um referencial regional nesta área da sustentabilidade, que é o do Alentejo. Na altura, todas as regiões queriam construir um referencial de sustentabilidade, que era legítimo, mas para nós, em termos nacionais, tornava-se mais complicado chegar ao mundo e apresentar 14 referenciais, um de cada região, com 14 símbolos diferentes, com marcas diferentes, com velocidades diferentes, com exigências diferentes, e portanto foi verdadeiramente essencial criar um referencial único. E portanto criámos há cerca de 4 anos, já quase 4 anos, um referencial nacional, já temos mais de 70 produtores certificados em sustentabilidade, e essa é outra das bandeiras que nós queremos levar ao mundo. É mostrar ao mundo que o setor vitivinícola português tem essa responsabilidade, tem essa preocupação, e queremos em breve que essa seja uma das nossas bandeiras na promoção internacional, que é que o setor português é responsável e tem esta preocupação da sustentabilidade. Entretanto, consideramos que é uma ferramenta de trabalho que neste momento vocês estão a utilizarem muito bem. Claramente uma ferramenta de trabalho, divulgamos-la pelo mundo em todas as nossas ações e queremos passar essa mensagem ao mundo. E diga uma coisa, as empresas de certificação estão a ter um bom desempenho nesta área da certificação? Eu creio que sim, nós temos reuniões muito frequentes com essas empresas de certificação. Ainda a semana passada tivemos uma reunião com os vários auditores que fazem a certificação de referencial. Nós estamos na fase final de lançar uma segunda edição, ou seja, há uma renovação do próprio referencial com alguns parâmetros que vão entrar novos, com alguma clarificação de alguns parâmetros. E, portanto, muito em breve vamos lançar uma segunda versão do referencial e depois temos que reunir, lá está, com todos os auditores deste referencial para que se possam adaptar às novas regras, mas estamos no bom caminho. Acho que estamos em bom caminho, já temos mais de 70, sinto que o grosso, e connosco trabalham anualmente na promoção fora de Portugal, na promoção externa, cerca de 500 produtores nacionais, e a grande maioria destes produtores estão neste momento a fazer o caminho para estarem certificados em sustentabilidade. Muito bem. Falta falar, faltaria falar de muita coisa, mas o enoturismo é de facto muito importante e se nós queremos promover o vinho, mas aqui ainda há aqui qualquer, eu não diria qualquer, se calhar até alguns ajustes que têm que ser feitos, porque eu não tenho dúvidas que quem gosta de vinho e quem gosta do turismo gosta de uma boa experiência. Como é que estamos a nível de enoturismo? No enoturismo, Portugal tem dado uns passos largos, mas aqui ainda há alguma descoordenação. Nós, no que toca à promoção externa, temos a Vini Portugal, que depois se articula com as várias CVRs, portanto, nós somos a entidade de bandeira na promoção internacional. Depois as próprias CVRs, comissões vitivinícolas ou os institutos do setor fazem alguma promoção, mas estamos todos muito coordenados. No enoturismo ainda há alguma descoordenação em termos de estratégia. Temos dado passos muito largos, temos produtores a fazerem um grande trabalho, algumas associações a fazerem um grande trabalho. A Vini Portugal faz algum trabalho nessa área, mas não coordena tudo isto. Mas o enoturismo é, como disse muito bem, uma área que é para nós essencial, porque temos visto que há muitos produtores que já fazem mais dinheiro a vender vinho à porta do que nos mercados onde estão a trabalhar, número 1. E número 2,
há uma ligação emocional muito forte. Quando as pessoas visitam as adegas, ficam com uma ligação emocional muito forte a essas adegas. Isto é muito importante para as adegas e isto é muito importante para Portugal. Nós temos feito comparações até, alguns estudos comparativos dos turistas de um determinado país a Portugal, com as nossas exportações para esse país. E a correlação é muito forte. Ou seja, as pessoas vêm a Portugal, vivem experiências com vinho, seja elas às vezes nas adegas ou até nos restaurantes ou noutros espaços, conhecem os vinhos portugueses, têm uma proximidade aos vinhos portugueses e quando voltam a casa vão consumir vinhos portugueses, falam provavelmente aos amigos vinhos portugueses e isto leva a um aumento das nossas exportações. Portanto, há uma correlação muito grande entre os turistas que vêm a Portugal e as nossas exportações e há uma correlação muito grande entre os vinhos que as pessoas vão comprar com as adegas que visitaram. Portanto, é uma área verdadeiramente essencial para o futuro dos vinhos portugueses e que nós temos que todos continuar a trabalhar e temos todos que ter um esforço para trabalhar de uma forma mais coordenada na promoção do enoturismo nacional. E quando diz todos e de forma coordenada, está a envolver outras entidades, como regiões de turismo, por exemplo, claramente, eventualmente autarquias também. Enoturismo é transversal à área dos vinhos, à área enológica, à área dos vinhos e à parte do turismo. Portanto, aqui envolver, e nós trabalhamos muito perto com o Turismo Portugal, em ações, temos feito ações no Brasil, temos feito ações nos Estados Unidos, com o Turismo Portugal para promover o enoturismo em Portugal, mas é algo que nós fazemos, olha, dentro de 3 semanas vamos estar no Brasil até com entidades regionais de turismo, também a do Ribatejo e Alentejo e a do Centro, em que vamos estar em conjunto em ações de vinhos, em que as entidades regionais de turismo vão estar a promover o enoturismo. E quem diz isso diz a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, portanto, todos, de uma forma articulada, temos que nos juntar e promover melhor o nosso enoturismo. Muito obrigado aqui por essas as suas palavras, portanto, e todo este esclarecimento em redor de um setor tão importante que é a vitivinicultura. Muito obrigado. Muito obrigado também.